Esta Olha, conferência Pedro será Henrique, vai ter gravada sim, agora. vai ter matemática no dia 12, final da maratona. E segunda, a gente vai ter que repor as aulas que não aconteceram nessa última segunda-feira por causa da crise do Zap. Mas eu vou te dar o domingo, poxa. Olha como eu sou um cara legal. No SISU, eu vou indicar para você passar para o segundo semestre, aí você tirar férias um semestre inteiro ano que vem. Só começa a estudar em agosto. Tá bom, Pedrão? Pessoal, atenção. Eu vou aproveitar. Ô, Felipe, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Aí, onde você comprou essa camisa aí? Tinha para professor de história? Não, tinha não, só para de geografia. Ah, moleque. Tá bonito aí, cara. E é da Juventus, cara, time de futebol. Parece um É pijama, muito né? chique essa porra. Meu filho é que é maluco com isso. Só um minutinho. Eu tenho que postar um negócio aqui. Olha lá, já bateu o seu recorde, ó, 23. Você tinha 14 na última aula, lembra? É, sou exigente. 230. Não, tá bom, mas hoje é mais chique. Segunda, É, quarta e sexta é mais fechadinho, é mais VIP, entendeu? Hoje eu entrevistei a primeira colocada de direito, tá? A galera tá que tá. Pessoal, sobre as entrevistas, enquanto vocês entram, eu vou postar aqui, ó. Quem tiver nessa lista aqui, 21 a 30, pode me procurar no privado para a gente marcar a entrevista amanhã. Hoje não, porque é aula, eu preciso descansar também, que vocês estão me matando, né? Mas a entrevista você ganha um boletim, o professor Felipe vai falar um pouco mais e eu oriento com as notas de acordo com as carreiras. Se você não está na lista, ou seja, se você não ficou nos 30 primeiros, amanhã eu vou receber mais 20, vai até 50, e assim vai até 210 alunos. Vai ficar uns 15 dias fazendo isso, tá bom? Felipe, amanhã, na aula, vai ter a pesquisa se o aluno prefere quinta e sexta, tarde e noite, o simulado, ou se ele prefere sábado 30 e sábado 6 de novembro. Tá ganhando nos entrevistados, amanhã que é para valer, mas nos entrevistados tá ganhando 2 sábados. Teve uma aluna que eu não vou contar o nome, que propôs fazer sábado e domingo. O que você acha, Felipe? Tu tá sem som. verdade, agora foi. O meu voto seria por 2 sábados também. Acho que fica mais organizado. Quem foi essa pessoa que propôs? Não, é melhor não falar, né? Não posso contar porque os alunos vão querer matar. Podiam ser 2 domingos também, né? Quem sabe? Para já entrar no clima. É. Thais Maria, então fica administrando aí o link de amanhã, tá bom? A matemática 00 tá boa, as entrevistas estão acontecendo. Importante é o aluno dar retorno. E essa aula de hoje, eu já expliquei para o professor, inclusive até pedi um vídeo muito atrasado. Essa aula de hoje é para a galera de direito ver ao vivo e de humanas ou interessados. A medicina, Felipe, eles vão ter aula agora às 6h30. E o que acontece? A medicina, ela te vê na plataforma, entendeu? Perfeito. Mas eu vou montar um esquema. é, a gente está com umas datas aí livres, 19, 21. Aí eu vou botar você num grupo grande, mas aí tem que ser tema diferente, entendeu? Perfeito, maravilha. Você ainda volta em outubro na turma de direito. Sabe disso, né? Sim, sim. Tá no planejamento. O que eu não marquei ainda foi a aula. Alunos, a gente chama, já tentei explicar várias vezes.
terça e quinta pré-ENEM original, que é quando começou só tinha terça e quinta. E segunda, quarta, sexta e sábado são as especiais. Assim você tem aula todos os dias, mas de acordo com a sua vontade. Tá bom, Filipão? Toca aí, vamos que vamos. Perfeito, meu amigo. Bom, o pessoal que chegou agora, mais uma vez, boa noite. Vocês têm uma tendência natural em não gostarem muito dessa parte da geografia física, né, com raras exceções, obviamente. E, infelizmente, no Enem, é um conteúdo muito expressivo da parte de geografia, e como a imensa maioria não domina o conteúdo, essas questões acabam tendo um peso maior na tua nota. Então é importante que você não deixe de assistir às aulas dentro do teu grupo. Assista a aula de tudo, tá? Vai ser física e mandarim no domingo à noite. Vai. Faz tudo que você puder, tá certo? Bom, para falar de dois tópicos importantes e rápidos para a aula poder começar. As entrevistas que o William tem feito com vocês, daqueles que participaram do simulado, ela é muito importante, essas entrevistas são muito importantes, porque além do diagnóstico que o simulado nos deu em desempenho, na das razões daquela tua nota oscilar tanto, de ser maior ou menor numa determinada disciplina ou outra, entender as circunstâncias da prova, né, como é que ela aconteceu naquele dia, né, aquele dia que você está com dor de barriga, está com dor de cabeça, está com um problema grave para resolver, teu tempo foi mais curto, a internet caiu, ou seja, dá para a gente ter uma noção muito mais personalizada para poder criar um projeto mais adequado ao que você precisa. Então, por favor, não deixe de procurá-lo, para você olhar o teu boletim, vai ser um boletim personalizado também, detalhado, e essa conversa, como eu repeti, né, já falei, vou repetir, ela vai ser importante para a gente criar um projeto de maneira personalizada, para te atender, tá certo? Não dá mole com isso. Sobre o simulado, vai ter enquete amanhã, vocês já estão sabendo. O importante é que vai ter. A escolha em relação aos dias dependerá de vocês. Eu não me incomodo, votaria nos dois sábados, tá? 30 de novembro e 6 de 30 de outubro e 6 de novembro, para ficar uma semana ali entre uma prova e outra e você já começar a entrar no clima da prova que virá a Vera no final do mês de novembro, né? 21 e 28, né? E a questão do horário também, né? De você, né, ter que fazer a prova naquele turno da tarde, para quem não pode, porque trabalha ou estuda à noite, né? Vai estender a prova para um horário muito tarde, você já com a cabeça cansada. Eu acho que o sábado de manhã é o ideal, que tem como todo mundo se organizar para poder fazer. O importante é que você não pode deixar de fazer, ok? Em relação à geografia, foge disso, hein? De escolher por matéria. Isso vale para o pessoal da medicina também. Às vezes, só quer saber de biologia e química. Não, tem que fazer tudo. Porque se você não tiver pelo TRI, que é a teoria de resposta ao item, a maneira como o Enem faz a tua média, se você não tiver uma distribuição coerente em relação aos acertos e não se destacar em relação aos acertos das questões que têm maior peso, a tua nota vai lá para baixo. Mesmo com o número de acertos maior, dependendo da situação, a tua nota fica menor. Então não dá mole, tá bom? O material que eu montei para a aula de hoje, de vocês, é um material muito grande, tá? Ele ocuparia aqui uma noite inteira, só que eu tenho um horário limite aqui para terminar a aula com vocês. Então eu vou fazer cortes, trabalhar com alguns conceitos que aqui estão, aqueles que são extremamente importantes. Vai ter uma segunda parte dessa aula, mas eu já vou colocar a lista de exercícios com gabarito comentado, como eu sempre faço para vocês, tá certo? Tem uma listinha boa, grande, e aí tenho certeza que vocês vão se dar bem na hora de fazer, tá certo? Rômulo,
Aí conversa com um coordenador, né, um dos funcionários do suporte, com o próprio William, que aí são casos muito pontuais, de repente a gente consegue encontrar uma solução para você, tá? Só procurar que a gente resolve. Você é muito participativo, se envolve bastante, não tem porquê a gente não ajudar para encontrar um caminho, certo? Mas votem lá. Vai que muda e o pessoal prefere sexta e sábado, né? Vai valer democraticamente a escolha de vocês, tá bom? Vou abrir aqui a tela para já mostrar o material. Aliás, são 2 materiais. Me avisa aí quando você estiver já vendo a minha tela. Obviamente, não só a imagem que eu quero apresentar. Aí, já estão vendo, né? Vou abrir aqui. Nosso conteúdo de hoje é climatologia e impactos ambientais. Dividi em 2 blocos e relacionei os temas. E a gente vai ter uma listinha grande de exercícios, são 25 exercícios ao todo, tá? Inclusive com gabarito comentado, ok? Vamos começar aqui com o nosso material. Nunca se teve tanta evidência no mundo e em relação a isso, especialmente a preocupação no mundo com questões ambientais, os danos que nós, especialmente, né, os seres humanos, estão causando, já são considerados por muitos cientistas irreversíveis e que, se nada for feito, pode ser tarde demais para salvar minimamente condições de subsistência para a população. Em razão dessa grande interferência do homem no tempo geológico da Terra, já se considera que o atual momento que nós estamos vivendo é o período geológico do chamado Antropoceno. O que é o antrópico, né? A ação antrópica, é a ação humana sobre o meio ambiente. Segundo esses cientistas, o homem é a principal força no planeta capaz de provocar mudanças, alterações no ambiente natural. É aí que entra o detalhe que envolve o conceito de impacto ambiental. Tem que ficar muito atento a isso, tá? Impacto ambiental, estou passando aqui rápido propositalmente, só para chegar no conceito que nos interessa, que deu um probleminha aqui no meu material. Tá? Achei. Impacto ambiental é qualquer ação humana que provoque uma alteração no meio ambiente. E no nosso caso, especialmente o poder de destruição que o homem provoca, é esse que gera a maior preocupação. Agora, lembrem-se, se o impacto ambiental é toda ação humana que altera o meio natural, o espaço geográfico, lembre-se, né, que nem toda ação humana, por mais que seja a maioria, nem toda ação humana ela é de impacto negativo. Por exemplo, a gente já teve uma aula sobre um assunto semelhante. A gente fala de desmatamento, fala de queimada, de aumento de emissão de poluentes pelo uso de combustíveis fósseis, uma grande produção de resíduos de lixo. Agora, quando eu falo de reflorestamento, de reaproveitamento de materiais, quando eu falo, né, de reciclagem, do uso de fontes alternativas, limpas, renováveis, todas essas alterações que ocorrem no meio também são impactos ambientais, só que positivos. Ok? Quando um fenômeno natural, né, como os exemplos que aqui estão, né, um raio, um vulcão, tá,
eles acontecem, esses fenômenos naturais podem provocar danos importantes, mas como a gente não tem, a gente que eu digo, a espécie humana, não tem como interferir nesse ambiente, interferir no fenômeno, né, provocá-lo, esse episódio, por mais danoso que ele seja, ele não vai ser classificado como impacto ambiental. Opa, o que eu vi aí? Saiu? Vocês estão me vendo? E ouvindo? Sim? Sim, professor. Sim, professor. Ah, maravilha. Eu estou acompanhando aqui o chat de vocês também. Bom, seguindo nessa linha, são os impactos ambientais que acabam sendo mais decisivos nas alterações do clima, em qualquer escala que a gente venha estudar, seja ela global, seja ela regional, ou até mesmo na escala local. É o caso do microclima urbano, por exemplo. Entre as principais forças, que ao longo aí de pelo menos mais de 2 séculos, vem sistematicamente provocando alterações no planeta, a gente pode destacar o que está aqui do lado direito, tá? A Revolução Industrial, o padrão capitalista de economia global, o intenso processo de urbanização que modifica radicalmente o espaço e o grande contingente populacional, que continua crescendo sensivelmente e especialmente nas regiões mais pobres do planeta. O destaque hoje é o continente africano. Tá? Bom, pois bem, se tudo que eu acabei de falar aqui está associado a impacto ambiental, tudo está dentro do contexto do chamado antropoceno. Beleza? Jasmine, eu acredito que sim. Thaís Maria, por gentileza, se você puder, caso ainda não tenha feito, disponibiliza para eles, por favor, tá bom? Bom, eu peguei essa primeira imagem aqui para a gente poder avaliar a atmosfera, mas especialmente para mostrar para você que é apenas nessa pequena faixa da chamada troposfera que a maioria dos fenômenos climáticos que a gente estuda e que causam grandes danos na natureza, eles ocorrem. Exatamente porque aqui há uma forte concentração de partículas atmosféricas que estão próximas da superfície, principalmente por conta do peso da coluna, o exercício, né, da gravidade, da força gravitacional e o peso dessa coluna de ar sobre essas partículas da atmosfera. Então aqui há uma concentração muito maior de todas as partículas que você possa imaginar, dos gases, a água, a poeira, tudo acontece especialmente aqui, que é uma faixa considerável, né? Estou falando de 10 mil metros de altura, né? São 10 quilômetros. É a faixa onde as grandes tempestades acontecem, onde os furacões eles acontecem. É sobre essa faixa, inclusive, da troposfera, que os aviões de grande porte eles acabam sobrevoando, né? Por cima dessas zonas mais instáveis, né? Acima ali dos 10 mil metros. Ah, já foi, né? Então o material já está lá. Bom, o que eu quero que você, a partir de agora, veja comigo? Eu preciso estudar todos os fatores e elementos climáticos. Esse pequeno resumo que está aqui, que está em detalhe na sequência, ele mostra para a gente a primeira parte da nossa aula. Aqui fala, por exemplo, sobre os elementos climáticos. Os elementos são especialmente 3: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Quando o nome já sugere, eles são elementares, existem em todos os lugares, maiores ou menores, temperatura, umidade e pressão, eles vão existir. Agora, como é que eles sofrem alterações?
Por que a temperatura de alguns lugares, né, são temperaturas maiores, em outros menores e assim por diante? É porque existe um grande conjunto de fatores climáticos, que são aqueles que alteram as características dos elementos. Por exemplo, se eu for falar de altitude, no topo da montanha, na mais alta altitude, as temperaturas tendem a ser menores. E são menores por quê? Eu tenho menor concentração de partículas no ar que retém calor. Eu tenho menor concentração de partículas do ar. Isso acaba provocando uma diferenciação em relação à temperatura de lugares que estão mais próximos do nível do mar, dentro de uma mesma área, de uma mesma faixa climática, de uma mesma latitude, por exemplo. Subir a Cordilheira dos Andes, lá no topo é frio. Subir o Everest, no topo é frio. Agora, na base, dependendo de onde você esteja, próximo do nível do mar, as temperaturas tendem a ser sempre maiores. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora na primeira parte da aula? É estudar cada um desses fatores e como que eles interferem nas características dos elementos. Por exemplo, a latitude, a altitude, a continentalidade e a maritimidade, a vegetação, as correntes marítimas e as massas de ar. O albedo que está aqui, ele tem relação com todos os demais, ok? Aí eu vou explicar de maneira particular, porque caiu esse assunto no Enem do ano passado. Era uma questão relativamente difícil. Eu trabalhava isso aqui como resposta, como conceito de resposta. Tudo bem até aqui? Beleza, então vamos lá, hein? O primeiro fenômeno que a gente vai estudar é esse aqui, ó. A latitude. A latitude, ela é medida a partir de linhas paralelas e concêntricas que vão do Equador, que é essa linha vermelha aqui, ó, até os polos, formando esse ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tanto em direção ao Polo Norte quanto ao Polo Sul. A latitude, somada à esfericidade da Terra, esse formato, né, geoidal que a Terra tem, e o seu movimento de translação, faz com que cada parte da superfície terrestre receba, ao longo do ano, uma incidência solar bem diferente. Nesse exemplo aqui, que está bem na imagem, se você olhar, ó, os raios solares, que são essas setas laterais aqui, tá? Elas estão mais diretas nas latitudes menores e mais oblíquas, né, inclinadas nas latitudes maiores. Nesse ponto aqui, a área de iluminação que está no hemisfério norte, toda essa aqui, ó, que eu estou passando o mouse e contornando, é bem maior do que a área iluminada que fica no hemisfério sul, que é essa aqui, ó, esse ângulo aqui. Ok? Significa dizer que eu estou no verão do hemisfério norte e no inverno do hemisfério sul. Por quê? Tem mais insolação no norte e menos insolação no sul. Ok? Se eu pensar na situação oposta, em que eu passo a ter uma iluminação maior no sul e menor no norte, eu tenho verão no sul e inverno no norte. Essas duas condições extremas estão associadas aos chamados solstícios de verão e de inverno. O solstício sempre marca o ponto de maior latitude de incidência solar, que é próximo dos trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? De maior incidência solar sobre a superfície. Quando ela é mais próxima do trópico de Câncer, verão no norte. Quando é mais próxima do trópico de Capricórnio, é verão no sul. E quando eu vivo a primavera e o outono, né? Entramos em setembro, começamos a primavera, né, recentemente, dia 22. Ali acontece o equinócio, é quando a incidência solar
fica exatamente sobre o Equador, exatamente sobre ele, mantendo a mesma quantidade de iluminação, tanto para o norte quanto para o sul. O que eu quero dizer com tudo isso? É que, além de interferir nessa mudança das estações do ano por conta da circunferência da Terra, do seu eixo de inclinação e do movimento de translação, eu também vou ter, e aí independente das estações do ano, temperaturas que são menores nas zonas polares e que são maiores nas zonas equatoriais. Então a definição é simples. Quanto maior a latitude, quanto mais próximo dos polos eu estiver, menores são as temperaturas, por exemplo. Quanto menor for a latitude, maior tende a ser a temperatura. Por isso que lá no Equador, na Amazônia, por exemplo, brasileira, na direção da linha do Equador, as temperaturas são altas e lá na Antártida a temperatura é tão baixa. Okay? Deixa eu ver se alguém piscou alguma coisa aqui no chat. Sofre com calor, né? Quem mora à distância sofre com frio. A Europa, por exemplo, está passando um problema sério de abastecimento de energia e isso pode comprometer os aquecedores. Eles estão caminhando para o inverno, né? Iniciaram o outono, então as temperaturas estão baixando. Imagine, num frio danado e não tendo o aquecedor. Seguindo, hein? Não olha para o albedo agora não, tá? Olha para a altitude. Como eu já expliquei, serei mais breve. A altitude tem relação inversa semelhante à da latitude, tá? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura, independente da latitude que ele esteja. Essas cidades aqui estão todas muito próximas, né? Em relação à latitude. Muito próximas de uma mesma linha. Então recebem praticamente a mesma incidência solar. E por que elas têm uma diferença de temperatura tão grande? É porque aqui, ó, eu tenho uma diferença em relação à sua altitude e ao próprio nível do mar. A latitude maior provoca uma temperatura menor, apesar de estar no nível do mar, em relação a Santos, que tem uma latitude um pouco menor. Tá certo? Sempre, tanto a latitude quanto a altitude, sempre que elas aumentarem, a temperatura tende a diminuir. Já vou voltar para o albedo, hein? Continentalidade e maritimidade. Propositalmente eu estou pulando aqui algumas, tá? Mas eu vou voltar. Continentalidade é o fator climático, que como o nome sugere, tem a ver com a influência do continente, das porções de terra sobre temperatura, umidade e pressão, e que sempre que atua, provoca uma tendência de diminuição da umidade. Consequentemente, também uma diferença em relação às temperaturas, que por conta de ter baixa umidade, oscilam bastante, variam sensivelmente, que é o que a gente chama de amplitude térmica. Beleza? Já a maritimidade faz o oposto. A influência do mar é de aumento de umidade, o que provoca temperaturas mais equilibradas, elas variam menos, porque tem mais água na atmosfera para reter calor e dissipar de maneira mais lenta, e isso, né, acaba permitindo que os ambientes influenciados pela maritimidade sejam sensivelmente mais úmidos. Ok? No desenho aqui, ó, fica bem evidente, pertinho do litoral, chove bastante, a temperatura aumenta, mas aumenta pouco, e no inverno, no período mais frio, chove muito também, e a queda de temperatura acontece de maneira menor, a variação acaba sendo menos intensa. Já no interior, não. Chove muito no verão e esquenta muito, mas no inverno, em que você tem uma tendência a ter o ambiente mais seco, radicalmente mais seco, as temperaturas caem bastante. E aí aqui embaixo,
que você está vendo a diferença entre a temperatura do verão e do inverno, aqui, nesse primeiro esquema, considerando o litoral tem menor amplitude térmica, que é a variação entre a maior e a menor temperatura. Já aqui, ó, a continentalidade tem maior amplitude térmica. Beleza? Até aqui tudo bem? Acabei de ver, João. Peraí, vamos devagar. O Brasil, por ser uma área grande, tem uma diversidade enorme de ambientes, de climas. O sul, Rômulo, por estar numa latitude muito maior, ele acaba tendo uma variação de temperatura também maior. As médias térmicas são baixas, né? Rio Grande do Sul, né, faz uma média térmica menor do que a do Rio, por exemplo, Rio de Janeiro. Mesmo tendo chuvas distribuídas, né, mas é por conta das massas de ar, mas as médias temperaturas são menores exatamente porque a latitude ela é maior. Tá? E aí, João, quanto menor a altitude, a tendência é que a temperatura seja mais alta. Isso não significa dizer que é quente, tá? Se for uma região montanhosa na Antártida, por exemplo, tudo é frio. Só que no topo da montanha é muito mais frio do que na base da montanha. Esse é o raciocínio, tá bom? Vamos lá, que eu quero em 6 minutos já pegar uns exercícios aqui para ajudar só a aquecer, tá certo? Então, continentalidade torna o ambiente mais seco, com maior variação de temperatura, amplitude térmica. Maritimidade, maior umidade, maior equilíbrio de temperatura, menor amplitude térmica. Vou por ordem aqui agora, tá? Deixa eu voltar. Massas de ar. Obviamente aqui eu estou mostrando primeiro as do Brasil. O Enem dá uma ênfase muito grande em Brasil, vocês sabem disso. E a gente consegue ver aqui as 5 massas que atuam no território nacional. A massa de ar também é um fator climático, porque ela é responsável por trazer umidade, por provocar queda de temperatura quando é uma frente fria, por exemplo, por tornar o ambiente mais seco quando é uma massa de ar seco, e assim por diante. Se você olhar o mapinha, no verão eu tenho 5 massas atuando no território, sendo que a massa equatorial continental, que se forma sobre a Amazônia, a massa equatorial atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico, na faixa equatorial, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental, elas têm em comum que todas são quentes. A diferença é só essa aqui, que é uma massa quente e seca, a massa tropical continental. Geralmente, massas que são continentais, elas são massas secas. Só que no caso brasileiro, a gente tem uma exceção, que é a massa equatorial continental, que se forma sobre a Amazônia. E aí, há 2 explicações para isso. A primeira delas, vou mostrar aqui num outro esquema, aqui. A primeira delas é a faixa latitudinal onde a região está. Por ser uma zona muito quente, a faixa equatorial, ela tende a apresentar uma pressão atmosférica menor. Essas setas brancas aqui, por exemplo, representam a convergência dos ventos em direção ao Equador. Ora, se o vento é o ar em movimento e a massa de ar, que é esse ar em movimento, é responsável por transportar, por exemplo, umidade, para ter mais umidade na atmosfera é especialmente necessário ter temperaturas maiores. E a área com água
para promover essa evaporação. Então, a latitude baixa já é favorável ao aumento de umidade, porque é uma região mais quente e receptora de ventos. E se não bastasse isso, existe um complemento. Nessa região, eu tenho uma densa vegetação. E assim como qualquer área com oferta de água, os vegetais que também estão cheios de água conseguem provocar a chamada evapotranspiração, que é a liberação de água, funcionando como uma importante reguladora térmica do planeta. Tá? Essas florestas promovem essa evaporação e aumentam sensivelmente a quantidade de umidade na atmosfera. Beleza? Até aqui tranquilo? Show! Vou dar uma paradinha na apresentação e vou abrir a lista de exercícios. Se você tiver com ela aí, abre aí do teu lado também. Eu vou começar a mostrar umas questões aqui, algumas por enquanto, tá? O materialzinho começa aqui, ó. Tá? Prestem bastante atenção. A primeira questão que a gente vai olhar, só para a gente começar a contextualizar isso melhor, é essa questãozinha aqui, ó, de número 14. Quem tiver com material aí, pode dar uma olhada para ela. Opa, perdão, número 15. Perdão, essa aqui, tá? De cara ela já mostra maritimidade, continentalidade, as setinhas da incidência solar e as setinhas que estão apontando aqui lateralmente, e é claro, estão relacionadas aos efeitos dos ventos que sopram do mar em direção ao continente. Aí fala aqui, ó. Dentre vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. Lembra lá da aula de física, tá? O calor específico, capacidade de absorver e de perder calor das estruturas que existem na natureza. Materiais que aquecem mais rapidamente se resfriam mais rapidamente. Na comparação aqui, o continente, formado por minerais variados, inclusive metálicos, tende a se aquecer mais rapidamente do que as águas do oceano. É aí que a gente começa a perceber um efeito. Como a pressão atmosférica ela está intimamente ligada à diferença de temperatura da superfície, quando aqui, sobre o continente, as temperaturas ficam maiores, forma-se uma zona de baixa pressão, que é receptora de ventos. Tá? Ela capta ventos de outras regiões, que nesse caso... Eita, o que houve? Peraí. Que neste caso... Vou aumentar aqui de novo. Sobre o oceano, comparativamente, acaba sendo uma zona de alta pressão atmosférica, que empurra ventos em outras direções. Beleza? Bom, resultado. Aí a pergunta é: as propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que... Aí a letra A diz assim, ó. Áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, com temperaturas que variam menos, enquanto que em áreas mais distantes do oceano, ou seja, sob o efeito do continente, essa estação é mais bem percebida, por quê? Porque as temperaturas tendem a cair mais intensamente. Essa letra A, melhor dizendo, é a nossa resposta?
Tem slide sim. Gabarito da nossa 15 é a letra A. A continentalidade provoca uma amplitude térmica maior do que a maritimidade. Agora, olha a questão 18. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Tenta você fazer 2 minutos. O professor de geografia explica por que áreas altas são mais frias. O professor compara Recife, 3 metros de altitude, e a cidade do interior. Pernambuco tem região de Brejo, onde a altitude chega a 960 metros. A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação correta do professor sobre o fenômeno geográfico de áreas altas a apresentarem temperaturas mais frias. Quem gosta de assistir futebol, de vez em quando vê time brasileiro jogando a Libertadores na altitude e escuta falar um monte, né? O que você marcaria como resposta nessa 18? B. Esse pessoal tá afiado, hein? Quanto maior a altitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica, né, acaba diminuindo, tem menos partículas no ar, e o ar se torna rarefeito. São esses gases e a água que retêm calor e dissipam de maneira mais lenta ao longo do tempo. Sem essa concentração de partículas, as temperaturas são sempre menores. À noite, então, nem se fala. Tá? Vai para uma região serrana, você pode estar no verão, durante o dia está um calor extremo, à noite as temperaturas caem bruscamente. E não precisa nem ser uma altitude de cordilheira dos Andes, não, tá? Você subir ali para Teresópolis, né, Friburgo, você já percebe essa diferença. Exatamente, Gabriel. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Só lembrando que a temperatura é maior, mas isso não significa dizer que é quente, tá? É só uma temperatura maior se comparada à altitude. Questão 16. Primeiro trecho. Canela, Gramado e Caxias do Sul registraram um fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e temperatura deve cair ainda mais ao longo do dia. 17/7, a gente está no período de inverno, né? Já no segundo, diz assim, com chances de neve já no outono, o frio promete chegar com tudo. Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, um prazer meio sádico, né? As comidas típicas locais e tem o anseio de conhecer ao vivo a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. Gramado é lindo, tá? Recomendo. A associação de 2 importantes fatores climáticos justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. Quais são os 2 fatores que contribuem para que na região sul seja frio e especificamente em Gramado, Canela, seja ainda mais? Você precisa lembrar um pouco do mapa do relevo e lembrar que essa região onde Gramado está faz parte de um complexo de serras, né? Ficam essas cidades nas áreas montanhosas. Então a latitude é alta e a altitude também, o que intensifica essas temperaturas tão baixas. Gabarito? Atenção, hein?
A letra A, a latitude é grande e a altitude também. Deixa eu mostrar aqui um mapa. Esse aqui, ó, que é o mapa do relevo. Essa região que ele cita fica nessas áreas mais elevadas aqui do sul do país, né, que são complexos de serras onde essas cidades se destacam, ok? É importante lembrar disso. Claro que as massas de ar, né, também vão provocar a chegada de mais frentes frias no sul, tendência de ter mais chuva no sul pela chegada das frentes frias, mas os dois ali combinados são latitude e altitude. Questões do Enem, tá? Acho que tem mais uma antes da gente voltar. Tem. Questão número 19. Ok? 19. Mesmo desenho que a gente analisou lá em cima, para falar das latitudes. Só que aqui um complemento da explicação que eu dei, em que essas linhas que aparecem nesses dois quadros abaixo aqui, reparem, estão quase formando um ângulo reto, incidem na superfície de maneira quase que perpendicular. E essa aqui, de forma mais inclinada, né, oblíqua, pegando ali a superfície. Uma área muito maior de incidência solar, porém com menos intensidade. Ok? Se esse mesmo lugar está recebendo uma luz direta e a outra uma luz inclinada, obviamente, essa variação da incidência dessa luminosidade solar, da radiação solar, tem a ver com o comportamento da Terra, a sua circunferência, a sua inclinação e o seu movimento de translação. Isso vai impactar diretamente em qual das alternativas aqui apresentadas? Show de bola. Na mudança das estações do ano. Perfeito. Tranquilo até aqui? Então vou apertar um pouquinho o acelerador, hein? Vou aprofundar aqui o conteúdo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Calma que eu estou chegando. Cheguei. Este gráfico chama-se climograma. Ele analisa duas informações. As colunas, essas que estão aqui em azul, são as variações de pluviosidade em cada um dos meses ao longo do ano, tá? E a linha vermelha, essa aqui que está variando, representa a variação de temperatura, ok? Esqueçam as outras informações por enquanto. O que todo climograma vai ter? Barrinhas que representam a pluviosidade e a linha que representa a temperatura. De cara, e eu botei de propósito esse climograma aqui, eu posso olhar para ele e chegar à conclusão que este lugar aqui está em um dos hemisférios do planeta, hemisfério norte ou hemisfério sul. E a resposta está na variação de pluviosidade, porque essa pode variar muito. Existem muitos fatores que podem interferir. No caso da temperatura, nem tanto, especialmente quando eu comparo, né, de janeiro até dezembro. Qual é o hemisfério que este climograma está? Em que as temperaturas são menores no início e no final do ano e são maiores no meio do ano. Se você falou hemisfério norte, você acertou. Porque quando aqui no hemisfério sul eu estou no inverno, que é o meio do ano,
lá eles estão vivendo o verão. E quando aqui é verão, dezembro, por exemplo, eles estão lá com o Papai Noel na neve, no hemisfério norte, nas latitudes mais elevadas. Ok? Olha para a questão, essa é uma questão bem legal, número 17. A questão 17 do nosso material, eu vou ampliar aqui para você olhar, identifica 5 cidades: Moscou, Barcelona, Mumbai, Cidade do Cabo e Sydney, e diz que esse climograma que está aqui em cima é de uma dessas 5 cidades. Qual delas, tá? Qual dessas cidades é a cidade que pode ter um climograma como esse aí que está apresentado? Primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar no climograma em qual hemisfério esta cidade está. Reparem que é no meio do ano, nos meses aqui de junho, julho e agosto, que as temperaturas estão maiores, se comparadas a dezembro e a janeiro. Ou seja, essa localidade aqui está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? No norte. Ok? E aí, onde é que passa a linha do Equador? Essa que é a grande questão. Eu vou colocar aqui uma linha, só para que você tenha uma referência, tá? A linha do Equador passa mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Pega a parte aqui do norte do Brasil, corta a porção central da África, avança lá para a Indonésia. Essa linha que passa mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Mais ou menos aqui, ó, neste trecho, obrigatoriamente, essa localidade só pode ser uma dessas 3 cidades aqui apresentadas. Por que não pode ser Mumbai? Se você olhar aqui a variação de temperatura, repare que ela chega no período de janeiro a menos 10. Tem uma amplitude muito grande e com médias térmicas baixas. Comum numa zona tropical. O Equador passa aqui, né, mas o Trópico de Câncer está passando aqui também. Então você tem, quanto mais próximo do Equador, maior tendência é que essa linha de temperatura seja mais reta e que as médias térmicas sejam mais altas. Então Mumbai está fora. Barcelona também. E como está muito perto do litoral, o efeito da maritimidade, além de não ser um lugar com temperaturas tão baixas, provocaria uma variação dessa linha menor, já que a maritimidade provoca menor amplitude térmica. Então, o que sobra para a gente? A cidade de Moscou, que está sob o efeito da continentalidade. Mas, Felipe, a pluviosidade é alta, mais ou menos. Se você olhar em milímetros e comparar com outras regiões mais chuvosas do planeta, as taxas são baixas. Mesmo assim, existe precipitação na região, mas especialmente a variação de temperatura fica muito evidente, mostrando para a gente que quanto maior a latitude, que é o caso de Moscou, menor tende a ser a média de temperatura e maior tende a ser a amplitude térmica. Quem acompanhou a Copa na Rússia, por exemplo, viu isso. Lugares que geralmente apresentam temperaturas abaixo de zero, em dias de jogos, chegaram a ter temperaturas acima de 30 graus, próximos dos 40 graus. Por quê? Porque a variação acaba sendo muito grande. A pergunta, obrigatoriamente, no nosso caso aqui, teria que ser a cidade de Moscou, influenciado pela localização geográfica
em alta latitude. Beleza? Show. Então, vou continuar acelerando, hein? Chegando aqui ao penúltimo assunto sobre os fatores climáticos, eu preciso sempre lembrar das correntes marinhas. Elas também interferem na dinâmica das temperaturas, da umidade do ar, porque basicamente por onde elas circulam, acabam interferindo na distribuição de águas frias e quentes e na maior ou menor umidade da atmosfera. Assim como as massas de ar, as massas de água que circulam, sobretudo das correntes, criam uma distribuição mais equilibrada das temperaturas, né? Criam um equilíbrio térmico entre as regiões mais frias e quentes do planeta. Então você vai ver claramente aqui que a tendência das setas é de convergência para a faixa equatorial. Elas saem das regiões de latitudes maiores e avançam em direção ao Equador. E circulam, né? Retornam, distribuindo essas massas de água. A corrente marítima tem sempre uma temperatura diferente, uma salinidade diferente, uma densidade diferente em relação ao restante das águas do próprio oceano. E é isso que provoca essa distribuição de temperatura, esse maior equilíbrio térmico. Uma corrente marítima, por exemplo, pode contribuir para formar um deserto. Um belíssimo exemplo é esse aqui, ó, o deserto do Atacama, que fica entre o Peru e o Chile, graças à passagem de uma corrente fria, que é a corrente de Humboldt. Eu não consigo ter massa úmida que se forma sobre o oceano chegando até o continente nessa faixa territorial. Já o Saara tem o efeito da continentalidade, da alta pressão, do relevo acidentado, da corrente marítima fria, há um somatório de fatores que potencializam ainda mais para que o clima aqui seja um clima seco, um clima árido, desértico. Tudo bem? Só para vocês conseguirem fixar melhor a informação, as setas azuis aqui, de forma bem geral, representam as correntes frias, as setas em vermelho as correntes quentes, e o exemplo que eu dei sobre o deserto do Atacama, em que a corrente fria que passa no litoral força a chuva, a precipitação sobre o oceano, não deixando que essas massas cheguem ao continente, trazendo a umidade do oceano. O ar chega seco. A cordilheira não deixa a massa de ar passar do Brasil, a corrente fria não deixa a massa de ar passar do Pacífico, e o deserto do Atacama fica uma faixa litorânea. Beleza? E o albedo, hein? Ele aparece na lista aqui como se fosse um fator climático separado, mas ele na verdade não o é. Eu botei a questão do Enem no material, que pegou um monte de gente pelo pé. É exatamente esse desenho aqui, ó. A questão falava sobre a tecnologia de geoprocessamento, que é o satélite que recebe a imagem que ele pretende projetar a partir do reflexo das superfícies da radiação solar, ou seja, a irradiação das superfícies lá para o satélite. Essa capacidade de refletir a radiação solar de cada material que existe na natureza é chamado de albedo. Então, nesse caso aqui,
o gabarito do Enem, questão do Enem, tá? Caiu agora, vestibular 2020. Falava do albedo dos corpos físicos. Essa é a nossa resposta, ok? Albedo. O que isso significa na prática, né? Não usando a questão, mas usando o material de explicação. Acho que ele fica mais claro para a gente entender. Tá aqui, ó. Esquece a informação sobre a altitude, tá? Foca aqui no albedo. Albedo é a taxa de refletividade da luz solar. Superfícies mais claras tendem a refletir a maior parte da radiação solar. Incide 100%, volta ali em torno de 80%, pode ser até mais. Superfícies mais escuras tendem a refletir menos. Entra 100% de radiação e sai uma quantidade muito pequena de refletir. É aquele ditado da tua avó, né? O dia que tá quente, bota roupa branca. Fala que carro preto esquenta mais que carro branco. Na verdade, ali é o albedo que provoca essa diferenciação e essa sensação de que o material escuro ele é mais quente, exatamente porque ele tende a absorver, manter a maior parte dessa radiação. O desenho aqui embaixo mostra a variação percentual, e ela pode ser grande, né? Exatamente do albedo. Sobre o gelo, eu posso refletir até 95%, de 40% a 95%. Enquanto que numa vegetação, eu vou ter uma capacidade de reflectância de 20%. E o asfalto, absurdamente menor, não chegando ali a 10% no seu maior percentual. Lembra disso, tá? Cada material tem uma capacidade de refletividade da luz solar. E essa irradiação é em forma de calor. Quanto mais escura a superfície, uma absorção de calor que essa superfície tem, maior, melhor dizendo, menor é a capacidade, né? A tendência é que a superfície mais escura reflita uma quantidade menor de luminosidade. Lá na questão do Enem, teve uma taxa de erro altíssima e que era uma questão que podia estar na prova de física, por exemplo, que é um assunto que vocês tratam nas aulas de física, 14. A questão reforça, sem explicar muito, que o satélite, para geoprocessamento, se apropria exatamente do albedo para poder identificar cada um desses materiais ou potenciais recursos que possam ser explorados na superfície. Beleza? Até aqui tudo bem? Show. Então, para concluir essa primeira parte, eu fiz tá? Cadê a minha parte? Espera aí. Aqui. Os fatores climáticos alteram as características dos elementos. Vamos avançar um pouquinho? Pois é. Quero falar com vocês. E aí essa segunda parte da aula vai responder uma quantidade sensível de questões para falar sobre impactos ambientais. Vou começar sobre o efeito estufa, que não é um impacto ambiental, é um fenômeno natural. A capacidade de reter parte do calor na própria atmosfera e isso garantir o equilíbrio térmico e a manutenção da vida como a gente conhece. Mas reforçar que o agravamento do efeito estufa, pelo aumento da emissão de poluentes causado pelas fábricas, pelos automóveis, pelas queimadas, pelo rebanho bovino, que libera gás metano para a atmosfera, né, através da matéria orgânica em grande quantidade.
o agravamento do efeito estufa transforma-se em impacto ambiental e contribui sensivelmente para o aquecimento global. Não que o aquecimento global seja um fenômeno que dependa exclusivamente dessa ação humana destrutiva, mas certamente essa ação humana destrutiva potencializou a velocidade de aquecimento da Terra. Tudo bem? Pois é. Dentre os impactos atmosféricos que a gente vai precisar estudar, um deles está aqui, que já caiu bastante vestibular. Inclusive, essa imagem aqui é uma imagem que fala sobre a ilha de calor. Reparem aqui, ó, que a temperatura média nas áreas mais urbanizadas, mais transformadas, elas são sempre maiores do que nas áreas onde eu tenho vegetação, nas zonas rurais, né? E também comparativamente em relação ao subúrbio, à periferia, que tem menor grau de modificação da superfície. Acontece por quê? Em áreas densamente urbanas, a área com cobertura vegetal, o desmatamento é muito intenso. Também tenho uma grande concentração de fontes poluentes, muitos carros, muitas fábricas, então a emissão de poluentes. As superfícies, por sua vez, por terem uma coloração mais escura, por serem formadas por minerais, especialmente metálicos, nas construções. Disso, a existência de muitos prédios na área urbana faz com que a circulação dos ventos fique mais difícil e o ar nessas áreas seja mais poluído e com mais partículas que retêm calor. Defino o nível de calor? Defino o nível de calor como a temperatura média mais elevada nos grandes centros urbanos, se comparadas com as zonas de periferia e as zonas rurais na mesma localidade. Esse é o famoso microclima urbano. As cidades são quentes do campo. Ok? Um outro fenômeno natural que se transforma em impacto ambiental pelo seu agravamento é esse aqui, ó. O da inversão térmica, que já caiu do Enem. Exatamente essa imagem, ela só não era colorida como essa. Era uma imagem em preto e branco. Reparem que aqui no desenho de cima, que eu estou chamando de situação normal, eu tenho o Sol aquecendo a superfície e irradiando para a atmosfera essa incidência solar sobre as superfícies e mantendo, a partir da altitude, uma progressiva diminuição da temperatura. O ar se dissipa numa área mais abrangente. Tá? Você consegue espalhar essas partículas poluentes, por exemplo, por uma área muito maior. E a tendência é a mesma. Ó. Aumento da altitude, que é atmosférica, e redução da temperatura. Agora, quando chega a situação de inversão térmica, olha o que acontece. À medida que a altitude vai aumentando, a temperatura vai diminuindo, até que num determinado ponto elevada, a temperatura aumenta. E cria-se uma camada aqui de ar mais frio que retém as partículas poluentes mais próximas da superfície, impedindo que a radiação solar consiga chegar até a superfície, como chegaria numa condição normal. Então, o que eu tenho aqui? É aquela manhã de inverno extremamente fria, apesar do sol, extremamente fria, com uma concentração de poluentes muito densa, enquanto camadas superiores da atmosfera acabam apresentando temperaturas maiores em comparação às da superfície. Essa não é uma situação normal, é uma situação de inversão.
O ar quente está aqui em cima e o ar frio está aqui embaixo. Como o ar frio é mais pesado, ele não sobe. Como o ar quente é mais leve, menos denso, ele não desce. Então, eu não consigo fazer com que a massa de ar circule. Beleza? Vamos aos exercícios. Quem está com o material aí, vamos por uma ordem aqui, tá? A ordem será: primeiro, a da questão número 8. Perdão, número 9. A número 9. Não precisa nem perder muito tempo, tá? Você vai ler o texto, mas vai olhar para o desenho. Questão do Enem, tá? Foi essa que caiu. O gráfico a seguir apresenta um problema ecológico relacionado com a ocupação humana e econômica, especialmente em áreas urbanas, nas grandes cidades, onde está a maior parte da população. Qual é o gabarito aqui? Perfeito. Ilha de calor, devido à elevação da temperatura nas áreas urbanas. Agora volta na questão 7. Olha a imagem aqui, ó. Não é um desenho parecido com aquele? Foi aqui que caiu no Enem, né? A temperatura começa a diminuir, diminuir, diminuir. Quando chega numa camada mais alta, que a tendência seria ter uma temperatura menor, essa temperatura sobe. O ar poluído fica retido nessa camada mais próxima da superfície. Que fenômeno está sendo aqui apresentado? Perfeito. É a inversão térmica. Vamos mais um pouquinho? Olha o texto, questão 6. Particularmente nos dias de inverno, um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar. Não tem como o ar quente descer e nem como o ar frio subir. Dessa forma, o ar frio ao solo não sobe porque é mais denso. E o ar quente que lhe está, porque é menos denso. Na verdade, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluição particular na atmosfera, o que torna o ar mais contribui para o aumento de irritação nos olhos e nos olhos. Alguém aqui vai fazer vestibular da USP, tá? Mas a USP colocou uma questão ainda que falava que no inverno, em São Paulo, o número de casos de internações e mortes por problemas respiratórios aumentava muito. E ele queria... A maioria foi lá e marcou que era por causa do frio. E errou a questão. Era por causa da inversão térmica. Porque como o ar mais frio e denso é muito poluído e ele não consegue circular, muito mais tempo em contato com as partículas do ar que desenvolvem problemas respiratórios dos mais variados. Se fosse o frio, o pessoal que mora na Noruega, na Suécia, ia estar sempre com esse tipo de problema, e não é o caso. Né? O problema nunca é o frio, e sim a nossa maior exposição aos agentes poluentes que levam
a doenças respiratórias, algumas dessas que podem evoluir para óbito. Qual é o gabarito da 6? Questão do Enem? Inversão térmica. Essa é a nossa resposta. Continuando no Enem. Olha a questão 10. Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a qualidade de vida. As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos resultantes do ou da Groenlândia é uma região densamente habitada? Não. Fortemente urbanizada? Não. Fortemente industrializada? Não. Contudo, vem sofrendo com o derretimento do gelo sobre a Terra e de uma forma cada vez mais intensa. Esse degelo está associado ao aquecimento global. Perfeito. Essa é a nossa resposta. Segundo os cientistas, se a temperatura do planeta aumentar em 2 graus, isso já vai ser suficiente para que a gente crie um ambiente irreversível para a questão da água, por exemplo, que já é um problemaço para quase 3 bilhões dos quase 8 do planeta. Inclusive, semana passada, houve um anúncio de uma grande empresa de alimentos, a BRF, dizendo que a partir de 2023 comercializará no Brasil a chamada carne cultivada, que é a carne desenvolvida em laboratório, feita a partir de extração de células de bois e reproduzidas, reorganizadas estruturalmente dentro de reatores atômicos. Aí a propaganda era a seguinte: imagine você estar comendo um bife em que o boi que deu origem àquele bife está andando vivo na tua frente. Sinistro, né? Pois é. Eles acham que já vai ser possível transformar comercialmente esse bife. Há menos de 2 anos, uma carne dessa custava $30 mil. Hoje está em torno de 400. Daqui a 1 ano e meio, 2, ela já está viável comercialmente a ponto de poder começar a ser vendida. E aí a explicação é a seguinte: reduzir a necessidade de pastagens e, consequentemente, de áreas, diminuir o número de bois do rebanho bovino, que contribui para a emissão de gás metano, e garantir, de certo modo, a reprodução de fonte de proteína para garantir alimento para a população. Vai resolver? Possivelmente não, tomara que seja saudável. O fato é que é uma notícia que talvez torne essa carne uma das poucas que a gente conseguir ter acesso por conta das mudanças climáticas. E aí o problema não vai ser ter comida, não. Vai ser ter dinheiro para pagar. Já está difícil hoje, né? Pois bem. Questão 11. Dá uma olhada nela aí. Já está na tela. A figura abaixo representa 2 fenômenos climáticos muito comentados na atualidade. Nas lacunas 1 e 2. Aí na lacuna 1 está escrito assim, ó: O ocorre naturalmente e é fundamental para a existência da vida no nosso planeta, pois equilibra a temperatura da Terra. Porém, quando agravado pela intervenção humana,
através da emissão de poluentes, especialmente o CO2, faz com que uma maior quantidade de radiação solar seja absorvida, elevando as temperaturas e provocando, que tem sido tema de muitas discussões sobre as mudanças climáticas. Quais são as duas que completam as lacunas? São conceitos, né? O que completa o número 1? E o que completa o número 2? Efeito estufa é fenômeno natural. Perfeito. Inversão térmica e aquecimento global não são, né? Já são impactos, inversão até é natural, né? Ela agravada é que se transforma no impacto, mas o aquecimento global não. Efeito estufa é natural. E o seu agravamento, o aquecimento global. Nosso gabarito aí, letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Tem ninguém com dúvida até agora? Tudo tranquilo? Então vamos aqui, ó. Uma questãozinha que trata de um assunto um pouco diferente. A número 25. A imagem que estava na prova não era essa aqui. Fiz uma adaptação, por isso que os termos estão em inglês aí, para fazer referência aos lugares, mas, no entanto, ela tem uma legenda que destaca um conceito que ainda não tem uma tradução para o português, nem um aportuguesamento, né, dessa expressão, que é hotspot. A palavra hotspot significa para as políticas ambientais, lugares que são de altíssimo risco de degradação, que correm um elevado risco de desaparecimento por conta dos danos causados pelo homem. E aí, se eu olhar todas as áreas que são identificadas como hotspots, existem algumas aqui que estão destacadas. E a parte mais difícil é você fazer uma associação entre o problema e o conceito e a sua relação. Dá uma olhada nessa questão e vê qual das alternativas está apresentando ali uma relação correta. Você vai chegar lá e vai ver que a letra D é a única, né, que fala sobre hotspot. Na imagem que estava na questão, não tinha essa legenda. Então dificultava o teu entendimento. Tinha que saber o conceito. Então, você que está anotando no teu caderno aí, anote, tá? Hotspot é o termo utilizado para as áreas do planeta que correm iminente risco de desaparecimento por conta da sua intensa degradação por exploração. E aí o que é a Mata Atlântica, que é essa área aqui, ó, que hoje possui menos de 8% de área natural ainda, né? Não chega a 4%. Você pode repetir aí depois o hotspot, por favor? Posso, sim, vou botar, tá? Por que a Mata Atlântica é a área, né, que está sendo destacada aqui? Basta você pensar na nossa urânea e o quanto que o homem transformou essa paisagem, não só para atividades econômicas, agrícolas, minerais, mas, sobretudo, com os espaços urbano-industriais. Por isso que a letra D de dado, essa é a nossa resposta. Definição de hotspot, hein? É um dos
conceitos em inglês que ainda não possuem uma versão aportuguesada ou nacional para fazer referência a ela, tá? Hotspot. Áreas do planeta que estão na iminência de desaparecerem por conta do elevado grau de degradação feito pelo homem devido à exploração. Tá? Áreas de iminente risco de desaparecimento por conta da degradação humana devido ao interesse de exploração econômica. Foi? Pois é, agora eu já vou responder aqui. João Vitor, nossa aula tem que acabar às 7h40, tá? Tá no finalzinho já. Tem muito material aqui, muita coisa. Tá? Então... não tenha dúvida, Romulo. Isso é um problemaço. Agora, você reparou que a Amazônia, que tanto se fala hoje, ela está aqui, ó, como área verde, fora dos hotspots, mas que o Cerrado está numa escala menor que a Mata Atlântica, mas está. Por quê? Porque nessas áreas aqui o nível de degradação já é muito maior. A floresta amazônica é muito grande, né? Então, por mais que a gente esteja aí se esforçando bastante para destruí-la, ela ainda está longe de se transformar num ecossistema que corre risco de desaparecimento. Mas como o ser humano é muito competente a destruir, eu não tenho dúvida que muito em breve essa manchinha de hotspot vai chegar aqui também, tá? Lamentavelmente. Sim. Perfeito. Saiu um painel do clima não faz muito tempo e infelizmente ele não tem tradução ainda, está só em inglês. Tá? Esse painel do clima trouxe previsões bastante alarmistas, tá? Bastante alarmistas. Inclusive nos cenários que são considerados menos críticos, os danos já são enormes. E aí, olha que interessante, né? Se a gente hoje parasse de poluir o planeta, parasse de emitir poluentes atmosféricos, hoje, tá? Parou, foi a zero. O planeta ia levar pelo menos uns 60 anos para se reequilibrar. Tá? Se reequilibrar. Os danos continuariam evidentes sem que a natureza tivesse condições de se recuperar. Agora, como é que para de poluir com o carro, de poluir com a usina termoelétrica, de poluir com a fábrica? Esse desafio, infelizmente, está longe de se chegar num ponto que minimamente garanta qualidade de vida da população. Lamentavelmente, a meu ver, a tendência é só piorar. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho. Me proibiram de passar da aula. Tá? Quero mostrar para vocês essa imagem. Vocês são obrigados a conhecerem 4 tipos de chuvas, tá? As 3 que aqui estão e mais as chuvas, né, do clima de monções. Tem aqui no material também, mas a gente não vai entrar nela agora. As 3 chuvas mais recorrentes são essas que aqui estão na imagem apresentada. A primeira, chuva convectiva, essa com o número 1 aqui, tem a ver com aquelas famosas chuvas de verão. Aquelas pancadas de chuva do final de tarde, que servem para alagar tudo, né, causar maior transtorno,
mas as temperaturas continuam altas, às vezes a sensação térmica é até pior, por conta do calor abafado. Pois é, essa é a chuva em que, por conta da intensidade e da incidência solar, existe uma evaporação muito grande e que no final de tarde, por conta da queda das temperaturas, acaba provocando uma precipitação mais acentuada e localizada. Às vezes está chovendo onde você mora, mas não está chovendo no bairro vizinho. E essas chuvas, geralmente, são chuvas curtas, né, com períodos muito curtos, só que chuvas torrenciais, grandes pancadas de chuva. Já essa outra aqui, que é a chuva frontal, é a chuva da frente fria, mais comum no inverno, em que o ar frio se desloca, encontrando com uma massa de ar quente, e exatamente nesse ponto de contato entre essas massas, ocorre uma precipitação menos intensa, porém mais duradoura, dura mais tempo, uma chuvinha chata, fraquinha, e que provoca a queda de temperatura. Já a última, que é a chuva orográfica, ou de relevo, ela tem a ver com a elevação da massa de ar provocada pelo desnível do relevo. Uma montanha, por exemplo, uma serra. A massa de ar que vem do oceano, por exemplo, trazendo umidade, na hora que ela tenta passar por esse quebra-molas aqui, esse acidente transponível, ela acaba ganhando altitude, perdendo temperatura, porque você sabe que a altitude provoca a queda de temperatura, e forçando a precipitação, as chuvas, de um lado só da encosta. E é a encosta que recebe a massa úmida, né? A chamada encosta de bala-vento. Reparem como a vegetação aqui, ó, é mais densa, há mais arvorezinhas aqui, do que do outro lado. Por quê? Essa massa continua o seu caminho, mas como ela perde a umidade toda desse lado aqui, ela chega aqui seca. Olha a continentalidade. Chega seca. E aí, tendo menos umidade, a chance das espécies que se adaptam ao ambiente, né, delas sobreviverem sempre é muito menor. Apenas as mais resistentes, e são em menor quantidade, é que vão conseguir sobreviver a essa condição mais hostil. Ok? No vestibular, caiu exatamente essa questão aqui. Questão bem do Enem, tá? Número 21. Tabelinha aqui deu uma desconfigurada de leve, mas ele só quer saber, usando o mesmo desenho, qual é a sequência número 1, número 2, número 3, que aqui está sendo apresentada de maneira correta. A 1, ele diz que é a chuva convectiva. A ascensão do ar quente, muito úmido. E o número 2, a chuva frontal, da frente fria, que é o choque de duas massas de ar. Tá certo essa letra A? Da questão número 21? Perfeito. Essa é a nossa resposta. 21. E aí, para a gente fechar, tem mais material aqui, é claro, tem mais assunto. Eu montei material para ocupar a noite toda. Não tem problema, a gente continua depois esse mesmo material. Olha a questão número 2, que ela traz um conceito novo para vocês, hein? Que é o conceito de pegada ecológica. A própria questão já dá a definição para você, tá? Então, não é um problema entender. Diz assim, ó: a pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma
que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno, a principal força transformadora da natureza. E muitos defendem que, se não travarmos uma crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que Marte. Ou seja, uma área inabitada, hostil, sem condição de sobrevivência. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel que a propôs nos anos 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontravam há cerca de 12 mil anos. Aí ele só enche linguiça aqui para confundir tua cabeça. O que ele está querendo dizer? Que a pegada ecológica nada mais é do que o tamanho da marca que o homem deixa a partir do consumo de recursos e dos resíduos que são liberados na natureza em razão do consumo desenfreado. Tá? É a marca que a gente deixa no planeta. Essa marca que a gente deixa no planeta se enquadra em qual conceito? A pergunta é: a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos erupção vulcânica, tectonismo, magmático, metamorfismo, que é a alteração de estruturas metálicas por calor e pressão, são todos agentes endógenos, internos, que a gente não consegue controlar. Eu não controlo o vulcão, por exemplo. Eu não controlo o movimento das placas tectônicas. Então, o homem, estando na superfície e agindo sobre ela, é uma força externa. Faz parte de um dos agentes exógenos. Erosão, intemperismo, o homem, as condições climáticas e as suas modificações. Esses são agentes que modelam a superfície, no nosso caso, de forma extremamente destrutiva. Gabarito da questão 2 é letra B. B de beijo. Bola, gente. Foi um prazer revê-los. Mesmo assim, vocês participaram bem respondendo, mas interagiram menos comigo, né? Quando o grupinho fica menor, vocês fogem. Sei que vocês têm aula depois, então descansem um pouquinho. Depois peguem esse meu material, que ele tem muita coisa ali, além de exercício e com um gabarito comentado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar no privado, me perguntar lá no grupo, que eu tiro a dúvida. Beijos a vocês, fiquem com Deus. Até uma próxima.